Meu nome é Carl Thomas Metzger, sou técnico instrutor da SK na parte de SolidWorks. Tenho boa experiência aí, tanto na parte de projetos mecânicos quanto na parte de tecnologia em CAD 3D. Hoje nós vamos falar sobre detalhamento no SolidWorks 2013. Nós temos dois tópicos aí que podem explicar o que seria esse detalhamento 2013, que seria a facilidade na comunicação, certo? E também a questão de uma criação mais rápida de detalhamentos. Conseguir chegar a esses resultados de uma maneira muito mais rápida e também, por que não, mais fácil, né? Então, nosso primeiro item aí dessa apresentação são as novas opções para geração de balões, ok? Este recurso, ele já existe em 2000 no SolidWorks, o SolidWorks já tem boas ferramentas na parte de balões, certo? O início desse recurso permanece o mesmo, a utilização permanece a mesma. A grande diferença é que nós temos duas novas opções de texto para os balões, que são o quê? O nome do arquivo, então consigo ter uma fácil identificação desse arquivo pelo nome, e também o número da peça, o número que a peça tem na BUM, na lista de materiais. Então, conseguindo, de fato, facilitar essa identificação da pessoa que vai mexer com esse projeto, seja a pessoa que vai fabricar ele mesmo, ou então a pessoa que vai separar as peças, vai precisar dessas informações porque vai estar no estoque, no almoxarifado, e precisa ter acesso fácil e rápido a essas informações. Então, essas são duas novidades que nós temos aí. Um problema normal, até então, que ocorria no SolidWorks era o quê? Nós temos uma montagem e nós temos componentes que estão ocultos nessa montagem, certo? E nós queremos torná-los visíveis de novo, só que nosso detalhamento já está pronto, então já tenho balões criados, já tenho uma lista de materiais criada, certo? E quando eu vou para o ambiente de montagem e torno esses componentes visíveis novamente, meu detalhamento fica atualizado, certo? Então eu tenho essas peças lá de novo. Minhas vistas são atualizadas com essas opções do SolidWorks, ok? Porém, a minha lista de materiais e os meus balões, aliás, a lista de materiais também são atualizadas, mas os meus balões não. Então, qual seria a grande novidade aí do SolidWorks? A possibilidade de eu ter de eu poder inserir esses balões, mas ressequenciar eles, certo? Conseguindo assim não perder o trabalho que eu tenho e simplesmente alterar ele, melhorando ele. Então, no recurso balão automático, eu tenho essa possibilidade de organizar os balões que já existem no meu ambiente, na minha folha de detalhamento, certo? Então, com apenas alguns cliques, nós podemos selecionar essa opção, indicar o primeiro item dessa ordem e ressequenciar todos esses balões, ok? Ou se ainda eu não gostei da ordem que ficou, ou ela não atende às minhas necessidades, eu posso ir de novo nesse recurso de balão automático e selecionar a questão de substituir os balões. Então, em vez de ressequenciar eles, eu substituo todos os balões que existem por novos balões, tendo uma nova ordem para eles, para essa sequência. Ponto positivo também é que, conforme ele altera esses valores dos balões, eu consigo também uma atualização da minha lista de materiais, sempre mantendo essa coerência e essa precisão. Então, com isso, nós temos um projeto de fácil identificação de peças, das peças que estão na montagem, e também esse recurso nos propicia uma fácil alteração dos balões quando forem necessários, ok? Temos como segundo item aí melhorias na parte das dimensões, certo? Na parte das dimensões nós temos como primeira melhoria a questão de eu poder adicionar cotas à linha de base, tá? Até então não era possível, se nós tivéssemos um projeto com esse tipo de detalhamento, certo? Utilizando linha de base, dimensão por linha de base, eu teria que adicionar, se eu quisesse adicionar, eu teria que refazer, no caso, apagar essas dimensões e fazê-las novamente. No 2003 eu não preciso disso, eu simplesmente clico numa dessas dimensões que já estão criadas por linha de base e eu tenho a opção adicionar por linha de base. Então eu posso selecionar quais dimensões que faltaram para concluir o meu projeto
e conseguir um projeto preciso, enfim, bem detalhado com as informações necessárias, certo? Posso também, para conseguir organizar essas dimensões dentro do meu projeto, utilizar essa janela de configurações das dimensões, onde eu tenho várias opções ali, que são basicamente o que? Para eu conseguir organizar o posicionamento dessas dimensões. Então, eu tenho que organizar automaticamente, espaçamento entre cotas, certo? Tudo para conseguir ter um projeto bem detalhado, bem cotado, com uma fácil identificação, ok? Como segundo item aí, nós temos a quebra nas linhas de cota, ok? Esse recurso ele já existe nas versões anteriores, certo? Mas nessa versão 2013 ele foi aprimorado. Nas versões 2012 e anteriores, ele quebrava apenas linhas de cota. No caso, nós temos essa sobreposição das linhas, e essa opção de quebra de linha me faz com que a linha seja partida ali para facilitar a identificação. Então, eu consegui ter uma visualização correta dessa dimensão, certo? Ela está na Property Manager do meu recurso de dimensão, ok? Então, facilita bastante a visualização dessa cota. A novidade que nós temos para o 2013 é que, além de eu poder quebrar essas linhas de cota, essas linhas guias ali, eu consigo quebrar também as linhas de dimensão, ok? Então, eu consigo trabalhar com essa ferramenta da melhor maneira possível, certo? Adaptando ao que normalmente minha empresa utiliza como padrão de dimensão, de identificação de cotas. Certo? A utilização dela é bem simples. Eu seleciono as cotas que eu quero que tenham essas quebras e marco a opção quebra de linha, conseguindo assim o resultado que nós precisamos. Certo? Conforme o movimento ela atualiza, então é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada, super tranquila e que me dá um resultado bem interessante, que é eu conseguir identificar pontos onde fica meio difícil em função da quantidade de cotas, né? Ok? Como terceiro ponto dessa parte das dimensões, desses aprimoramentos de dimensões, nós temos as setas inteligentes. Então, uma coisa muito comum quando eu for dimensionar raios, por exemplo, é quando eu tenho raios côncavos, a seta da cota de raio ficava para o lado de dentro, certo? Como vocês podem ver aí, de certa maneira dificultando a minha visualização, pois eu tenho uma cota num sentido e tenho outra cota no outro sentido, certo? O aprimoramento que foi feito nesse recurso é que agora eu consigo fazer com que as setas fiquem para o mesmo lado da cota, facilitando essa identificação, certo? Essa é uma opção que eu posso marcar dentro do SolidWorks, ok? Então eu vou lá no menu opções, propriedades de documento, nas dimensões, ok? E tenho ali neste campo a possibilidade de ter essa alteração, essa facilidade ou não, tá deixando bem livre para o usuário poder trabalhar com as ferramentas que quer, ok? Então com isso nós conseguimos ter uma fácil identificação, porque a seta já acompanha a cota, ok? Essas melhorias na parte das dimensões são justamente para eu conseguir ter um detalhamento mais rápido, mais fácil e também facilitar o entendimento, facilitar essa comunicação entre a pessoa que está criando esse projeto e a pessoa que vai fabricar, eventualmente vai fabricar ele. Temos como terceiro item o centro de massa. Até então nós conseguimos ter essas informações, mas não esse auxílio visual, certo? Então, a partir da versão 2013, nós conseguimos utilizar esse centro de massa como uma referência, certo? Como se fosse um ponto dentro do meu projeto. Esse item ele fica abaixo da origem, ok? E eu consigo utilizar ele para N coisas. Por exemplo, uma medição que eu preciso fazer, quando nós formos para a parte de detalhamento, botar as cotas a partir dele. Esse centro de massa ele é bem interessante, porque ele serve como referência para o nosso projeto. Muitos projetos são definidos em cima do centro de massa,
Então, ter a possibilidade de poder trabalhar com ele, seja no ambiente de peça, montagem e detalhamento, é uma opção bem interessante. Podemos ver também que eu consigo facilmente utilizar o centro de massa da peça no ambiente de montagem. Então, eu posso fazer comparações entre os dois, e saber como que o meu projeto está andando, saber ter esses benefícios todos a partir dessas simples medições. Ok? Então, vamos ver como é que ele funciona dentro do ambiente de detalhamento. Vamos ocultar antes o de peça, para ele não aparecer lá e não interferir no detalhamento dessa montagem. Ok? Como é que se comporta essa simbologia de centro de massa dentro do ambiente de detalhamento? Eu já tenho meu desenho pronto, ou enfim, vou inserir ele. Eu posso ir na vista que eu quero que tenha esse centro de massa e fazer ele ser exibido, certo? Podendo ter essa referência visual e inserir dimensões, enfim, utilizar essa referência da melhor maneira possível. Ok? Nós podemos fazer também ele aparecer pelos itens de modelo, certo? Então, a identificação dele se torna muito fácil, sendo uma ferramenta bem interessante. Nós temos como quarto item aí melhorias na geração de vista de seção. Esse é um recurso que foi muito aprimorado, certo? Ele está bem diferente das versões anteriores, onde para eu selecionar ele, para eu utilizar ele, eu tenho somente um botão agora e não dois como eu tinha até então. Seleciono esse botão e eu consigo aplicar ele muito facilmente, onde eu seleciono a orientação que eu quero, essa linha de corte. Se eu quero essa linha de corte na vertical, no horizontal, inclinado, enfim. Como que eu quero tirar essa vista de seção da minha peça ou montagem, ok? No nosso caso, a linha de corte vai ser vertical. Quando nós definimos onde ela vai ser, damos um clique, nós temos um menu em pop-up, onde nós podemos selecionar onde vão ser esses desvios, ok? Como que vão acontecer esses desvios? Para que eu consiga uma vista de seção muito mais detalhada, mesmo a montagem ou peça que eu queira detalhar seja muito mais complexa. Né? Então, consigo essa abrangência, essa flexibilidade, fica muito mais fácil com essa nova ferramenta de vista de seção do SolidWorks 2013. Ok? O exemplo que nós estamos utilizando aqui é um deslocamento simples. Então, dou apenas alguns cliques, ele já me gera esse tipo de detalhamento, de deslocamento. Ok? Finalizei os deslocamentos, dou um ok, o escopo de sessão permanece o mesmo, conseguindo selecionar os itens que vão aparecer na minha montagem, na vista de sessão, ou não, certo? Facilmente tenho essa vista de sessão criada, ok? Um outro ponto que nós temos aí é a questão da vista de sessão alinhada. Ela também ficou muito mais fácil de utilizar nessa versão 2013, seguindo essa mesma linha, certo? Onde eu seleciono a linha de corte alinhada, seleciono a vista que eu quero inserir essa vista de seção, certo? O procedimento inicial ele é o mesmo, dou um clique para saber onde vai ficar essa linha de corte de base, certo? Dou um clique para definir essa orientação, se eu quero ela vertical, inclinada, horizontal, enfim. Depois dou um terceiro clique, deixando essa vista alinhada. Quando eu utilizo essa vista de seção alinhada, eu posso utilizar também o deslocamento em arco, que me facilita, já que eu tenho uma geometria circular, eu posso tirar também essa vista de seção em cima de um deslocamento em arco que vai aproveitar essa geometria circular também, ok? Então, eu consigo uma variação muito maior dos tipos de seções que eu estou criando. Um ponto positivo que nós podemos perceber de cara aqui é que eu não preciso mais criar esboço para tirar essa vista de seção, certo? Então, agora com apenas alguns cliques eu já tenho essas linhas de corte prontas, não precisando desenhar elas, certo? O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós podemos também, temos facilidade também, aliás, é na vista de meia seção, certo? Nas versões anteriores era um pouco trabalhoso utilizar elas, era até um pouco chato de trabalhar com elas. Nessa versão 2013 ficou muito fácil.
eu simplesmente seleciono o botão Minha Seção, seleciono o tipo de minha seção que eu quero e dou um clique no ponto onde eu quero essa minha seção. Dou um OK e tenho a vista de minha seção pronta, né, facilitando essa visualização entre componentes seccionados e não seccionados, certo? Tendo uma vista bem interessante do meu projeto, certo? Todas essas ferramentas da vista de seção estão aí para nos beneficiar numa questão de muito mais fácil criação e também um menor tempo de criação. Então, consigo ter um detalhamento muito mais rápido, né? Muito mais fácil de ser criado, ok? Como quinto item, nós temos as múltiplas vistas explodidas, certo? Esse recurso aqui é interessante porque até então o procedimento utilizado era o quê? Era qual? Criar várias configurações e botar uma vista explodida para cada configuração. Agora nós conseguimos botar várias vistas explodidas numa configuração só. Então eu posso detalhar aí processos, pontos específicos da minha montagem, processos de montagem com muito mais facilidade, ok? O processo de criação das vistas explodidas permanece o mesmo, onde eu tenho na aba montagem o item vista explodida, e eu consigo explodir ela da mesma maneira como eu sempre fiz até o momento, selecionando os componentes que eu quero explodir, arrastando eles ou então utilizando dimensões, ok? Depois que eu tenho essa vista explodida, eu posso vir na parte das configurações e explodir elas, animar as explosões. Então eu consigo toda essa facilidade que eu sempre tive, eu consigo ela normalmente, ok? O ponto interessante que eu quero mostrar para vocês aqui na parte de detalhamento, que utilizar elas ficou muito fácil, ficou muito rápido, certo? Nós temos a peça ainda no ambiente de montagem, vamos para o ambiente de detalhamento. Então, eu tenho a minha folha de detalhamento e quero utilizar ela para detalhar essa montagem, ok? Até na versão 2012 nós já tivemos ferramentas que foram bem interessantes para isso, certo? Então posso variar a configuração e o estado de explosão, se eu quero explodir ou não, na própria Manager, certo? O aprimoramento que foi feito na versão 2013, além disso, é que agora embaixo do ponto estado explodido que eu tenho na própria Manager, eu consigo selecionar qual explosão que eu quero, certo? No nosso exemplo aí nós estamos tendo 3 etapas da explosão da nossa peça, nossa montagem, perdão, onde uma nós explodimos a parte da frente, a parte frontal, depois nós temos a parte interna dela explodida e por último a parte externa, a parte traseira explodida, ok? Eu posso flutuar entre as explosões muito facilmente, conseguindo esse detalhamento aí, certo? Então tem um projeto aí rápido, bem detalhado, no caso na parte das vistas explodidas, certo? Com um visual bem interessante. Como sexto item, nós temos o fato de poder salvar essas vistas de desenho em arquivo DXF no WG. Esse recurso ele é bem interessante para quem trabalha com processos de fabricação, como por exemplo oxicorte, jato d'água, corte a laser, que precisa dessa vista de DXF para DWG. O SolidWorks já possibilitava essa ferramenta, essa exportação. Mas agora ela ficou muito mais fácil, onde eu já tenho esse detalhamento pronto, certo? Simplesmente vou na própria Manager, clico no botão, na parte de baixo tem um botão para salvar a vista como, e seleciono como eu vou salvar essa vista, assim, DXF, DWG, como for melhor para o meu processo, ok? E tem essa vista pronta. Uma outra facilidade que eu tenho também para a questão da exportação de projetos em 2D é o fato de eu poder converter essa vista que eu tenho agora em esboço, né? Então posso quebrar esse vínculo da vista com a peça atual, ou com a montagem atual, e poder exportar ela muito facilmente, sem ter necessidade de ter que mandar junto uma peça ou então uma montagem, ok? Eu posso tanto substituir essa por entidade de esboço, como por blocos, podendo aproveitar ela em diferentes situações no meu processo de criação, ok? Como sétimo e último item da nossa apresentação, nós temos a nuvem de revisão. Essa ferramenta aqui é interessante, certo? Dentro de um processo de revisão.
Então, nós temos aqui um projeto que foi mandado à engenharia para a produção. A produção viu esse projeto, identificou que estavam faltando alguns itens, como, por exemplo, a linha de base para a ranhura da peça, ok? Temos também aí o raio, nós vimos em alguns vídeos anteriores, ok? E a questão de adicionar as linhas de centro, que são pontos importantes no nosso projeto, pois interferem diretamente na fabricação do mesmo, ok? Então, se a empresa possui esse drawings na sua parte de produção, consegue facilmente inserir essas marcações, certo? Depois que eu inserir, eu posso salvar essas marcações e quando eu for abrir esse projeto dentro do SolidWorks, eu consigo identificar elas com muita facilidade, ok? Então nós podemos facilmente flutuar entre elas, dar zoom, visualizá-las, enfim. O que eu não posso fazer é alterá-las do detalhamento, já que elas foram criadas dentro do Hydraulics e vice-versa, ok? Mantendo assim a segurança do meu projeto. Então estão aí as nossas marcações que por enquanto estão erradas, ok? O que nós vamos fazer agora, eu já tenho esse projeto corrigido, certo? O que nós vamos fazer é realmente simular esse processo de revisão. Então agora eu vou abrir o arquivo correto, com as especificações corretas já, com as cotas inseridas, com os raios, enfim, as marcações de centro também, ok? Essa ferramenta de nuvem de revisão é muito simples de ser utilizada, certo? Eu simplesmente seleciono ela na minha Command Manager, seleciono o tipo de nuvem que eu quero, então eu tenho 4 tipos que eu posso utilizar. O que nós vamos ver agora é a mão livre, certo? Forma mão livre, mas antes eu preciso de um pouco mais de espaço para poder trabalhar com ela, então eu vou reordenar esse espaçamento esse espaçamento entre as dimensões, ok? Então eu dou um clique, arrasto o mouse e por onde eu arrastar esse mouse vai passar essa nuvem de revisão, podendo evidenciar, identificar essa alteração aqui com uma facilidade muito maior, certo? Tem aquele ponto da linha de barra, temos também esse ponto aqui dos raios, ok? A forma que nós vamos utilizar agora é o raio redondo, a forma de nuvem redonda, ok? Então o processo de criação deles, de utilização dessas nuvens, ele é muito fácil, certo? Com alguns cliques nós já criamos 2 nuvens aí para identificar, para facilitar essa visualização da revisão, certo? Terceira revisão aí é a questão das linhas de centro, né? Podemos ver que elas já estão criadas, criando revisão e agora eu vou adicionar os itens da tabela de revisão. Adiciono os itens da tabela de revisão, adiciono uma revisão e ponho a simbologia, ok? Esse desenho aqui, esse detalhamento, ele é um detalhamento pequeno, certo? Mas se nós tivéssemos um detalhamento numa folha A0, com uma escala muito pequena, certo? Talvez esses triângulos passassem despercebidos. Então, essa nuvem de revisão é justamente para eu conseguir dar um destaque maior neste ponto de revisão, ok? Eu posso facilmente variar, alterar a layer da nuvem de revisão, facilmente também alterar a espessura da layer, certo? Conseguindo deixar ela realmente com a cara que eu preciso, certo? Podendo utilizar ela da melhor maneira possível. Então, aqui eu só vou completar essa tabela de revisão, ok? Indicando os pontos que foram corrigidos no meu projeto. Esse molde de tabela é um molde de tabela simples, né? Normalmente as empresas têm sua tabela própria, né, com suas próprias colunas, mas esse aqui é um modo padrão bem interessante. Ok. Quase terminando aí a tabela de revisão. Então agora nós vamos ver como é que
essas alterações que nós fizemos, essas marcas, né, essa nuvem de revisão que nós criamos, se comportam dentro do e-Drawings, certo? Que seria o processo normal, né? O projeto foi para a fabricação, o pessoal viu, identificou alguns erros, mandou para a engenharia de novo para ser revisado, foi revisado e está sendo enviado de novo para a produção, para ser fabricado, ok? Só ver as alterações que eu fiz. Esse aqui é o projeto contínuo, que eu vou fechar ele, e agora eu vou utilizar o e-Drawings. Então eu vou abrir o arquivo que está com as alterações que nós fizemos. Seleciono o arquivo, e aqui está ele, certo? Então, de cara eu já consigo ter uma fácil identificação de onde foi feitas essas alterações. E caso eu precise imprimir esse projeto, eu não preciso ter essas revisões em cima de cotas, em cima do meu projeto. Eu posso simplesmente desmarcar a visualização da layer e poder imprimir ela numa plota, enfim, numa impressora, poder imprimir esse projeto sem essas duas revisões para não atrapalhar a visualização. Então, eu consigo ter essa flexibilidade na utilização dessa nuvem de revisão, facilitando essa comunicação entre os setores. Ok? Os itens que nós abordamos aí nesse webinar foram esses. Agradeço a participação de todos que estiveram assistindo esse webinar. Caso possuam mais dúvidas, podem enviar suas dúvidas para o e-mail sk@sk.com.br. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo webinar.